mas é o grande desafio do jornalismo. O jornalismo vive esse desafio diariamente. E aqui a gente tem um programa, né, que a gente vai conversar um pouco sobre ele, vamos falar aí de vários aspectos do jornalismo. Então, explorar os princípios, né, discussão aí sobre a responsabilidade. Então, nós vamos falar sobre diferentes aspectos. Aqui, só passando aí rapidamente, né, a gente vai conhecer muito sobre o jornalismo, aqui um pouco do programa que a gente vai. E aqui a gente já inicia um pouco explorando os princípios do jornalismo, os princípios éticos do jornalismo, né? Eu vou até diminuir um pouquinho mais aqui, só para a imagem aparecer. Vai ficar um pouco... ficar bem pequenininho aqui, né? Mas é o jeito. Vem aqui dá, tranquilo. Muito bem, tá aí. A gente vai um pouco aí falar dos princípios éticos do jornalismo, que guiam o jornalismo. O jornalismo é essa arte que, de fato, é grandiosa. Ela é grandiosa, mas tem suas nuances e tem regras que a gente também, enquanto jornalista, deve seguir para bem primar pela boa informação a ser dada, a ser compartilhada. E a gente tem aí a exploração dos princípios éticos que guiam o jornalismo. A ética jornalística é um componente fundamental para a credibilidade e a integridade da profissão. Assim, estão alguns princípios que guiam e costumam ser explorados em cursos de jornalismo. E aí este curso aqui, que é um curso Primeiros Passos, a gente vai dar os primeiros passos, mas vamos dar os primeiros passos já falando dos princípios que guiam o jornalismo. Um deles é a veracidade e a precisão. Primeiro, temos que ser verdadeiro e temos que ser precisos na informação, uma vez que o jornalismo ele tem a oportunidade de dizer uma única vez, se ele está na televisão, ou se tem um videozinho. Hoje está mais fácil porque você consegue armazenar na rede social os conteúdos, você pode ver várias vezes. Isso dá, e também permite que o telespectador, né, a pessoa, o espectador, ele veja várias vezes, dá para fazer até uma ele consultar a veracidade das informações que ali estão sendo repassadas. O desafio do jornalismo, do jornalista, aumentou também, até nessa perspectiva, porque a pessoa vai comparar o que diz o jornalista com a verdadeira informação. Então, para o jornalista também nem tudo que você fala as pessoas precisam acreditar, elas vão lá conferir também. Assim como a verdade deve ser conferida pelo jornalista, a precisão também e a verdade vão ser conferidas pela pessoa que está vendo aquela informação. Então é muito importante isso. Então os jornalistas devem se esforçar para relatar os fatos de forma precisa e verdadeira. Ser verdadeiro na construção da informação. E a verificação de informações é essencial antes da publicação. Então, precisão, verificação, para ser preciso, para ser verdadeiro, a gente precisa estar aí sempre cientes dessa responsabilidade. Temos também a imparcialidade e a neutralidade. A busca pela objetividade na cobertura, que é a imparcialidade, evitando viés pessoal. Aqui é aquela notícia tradicional. Você constrói a informação, escuta os lados e não emite opinião. É nessa perspectiva da imparcialidade. Você escuta os lados divergentes, fulano disse isso e fulano disse aquilo na informação. E você evita dar a sua opinião. Aqui é a imparcialidade. A neutralidade, a apresentação justa, equilibrada das diferentes perspectivas. Então, você tem que ser objetivo na cobertura e tem que ser neutro, imparcial na cobertura também. Evitar que os interesses políticos estejam no meio ali do direcionamento. O que, como eu já disse, não é fácil. Você, quando está num veículo de comunicação, você naturalmente deve seguir as linhas editoriais e quase sempre a primeira vítima é a verdade
quando o jornalismo não é feito nessa perspectiva de você ouvir vários lados. Então, não há dúvidas de que é um grande desafio para os jornalistas, isso aí. Porque os interesses são enormes que estão aí guiando a pauta jornalística. Exploração dos princípios éticos que guiam o jornalismo. Mais uma vez aí a gente tem outro ponto, que é a independência. Jornalistas devem evitar conflitos de interesse que possam comprometer sua integridade e resistência à pressão externa que possa influenciar a cobertura. Ó, aqui é conflito de interesse, é a mesma, quase praticamente a mesma coisa, né? Sobre a pressão externa, que eu acabei de falar. É muito difícil para o jornalista ele manter essa independência. O que a gente deve destacar aqui é que o jornalista deve perseguir a independência o tempo inteiro. Você deve dizer, olha, o correto é a gente falar isso. O correto é a gente destacar aquilo. E trabalhar nessa direção. Mais uma vez, eu destaco que é um grande desafio, porque cada veículo de comunicação representa um interesse, representa interesses sociais diferentes. Então, você tem que compreender que cada lugar tem uma linha editorial, tem uma linha de trabalho, e o jornalista está inserido dentro dessa lógica. E ele tem que, para manter essa independência, o veículo de comunicação precisa ser dele e atuar, para que ele possa atuar com independência, ou fica muito mais difícil para ele atuar com a independência. Porque toda vez que um profissional vai para um veículo de comunicação, ele está sujeito a ter que falar o que o veículo de comunicação também está interessado que ele fale.